Bem-vindo ao podcast do Instituto Pavarini, o lugar que você está entre gigantes. O tema hoje é fundamental, independentemente de onde você atue. Nós vamos falar de dor. Sim, é necessário falar sobre essa temática tão importante. Afinal, é criança, é gestante, é adulto, não importa. É atenção primária, secundária, é hospital, é consultório. Você certamente vai atender um paciente com dor ou você também vivencia algum processo doloroso. E para abordar essa temática tão importante, eu tenho a honra, minha gente, eu tô falando aqui, que está comigo nesse podcast, o Dr. Irimar de Paula Poço. Médico anestesiologista, que eu conheço, doutor, eu conheço há tanto tempo. Olha, é que depois a vida foi tão generosa que nos aproximou junto da doutora Belém. Mas eu conheço o senhor, sabe de onde? Daquele curso, eu não sei se ainda ele tem, mas eu ia lá no Instituto Central, lá no HC, falar sobre, ou melhor, aprender sobre a dor, que tinha aquela modalidade que eu adorava. Tínhamos a aula, discussão de um artigo científico, eu adorava aquele formato. Então, ali que eu comecei a ter mais contato com o universo da dor, eu olhava e falei, meu Deus do céu, no começo eu não entendi o que o senhor falava, aluno de graduação não entendia, eu falei, gente, o que estamos discutindo? Mas isso é importante. Depois a gente entra para esse universo da dor, aplica o conhecimento e também outras áreas que o senhor vai contar. Seja muito bem-vindo ao podcast. Gente, eu sou enrascada aqui. Obrigado pelo convite para participar desse podcast. É um assunto bastante interessante e eu gostei do modo como você começou falando da nossa... como você me conheceu. E eu vou aproveitar, então, esse podcast para a gente falar sobre dor. Perfeito. Como é que é a história da dor no Brasil, pelo menos pela minha ótica. Bom, eu sou médico formado em 1967. Assim que eu formei, fui convocado para a aeronáutica. Fiquei praticamente 2 anos, voltei para a residência. Eu ia ser cirurgião, aí acabei virando anestesista. E naquela época os nossos pacientes não sentiam dor pós-operatória, porque a anestesia que a gente fazia era com medicamentos que tinham uma longa duração de ação. Então, o paciente às vezes levava 12 horas para acordar e nesse período ele não sentia dor. Quando iniciou a anestesia mais moderna, com anestésicos de duração mais curta, foi que o anestesista passou a tratar da dor do paciente. Porque quem acabava tratando era o cirurgião, porque quando o paciente acordava com dor, ele já estava no leito dele, lá na enfermaria ou no quarto do hospital. Então, foi aí que o anestesista começou a tratar um pouco a dor pós-operatória. E foi aí que eu comecei a me envolver com o tratamento da dor. Naquela época, o tratamento da dor era muito primário em relação ao que a gente pensa hoje. Quando eu fiz medicina, a gente não sabia mecanismo de ação de anti-inflamatórios não esteroidais. Não conhecia mecanismo de ação dos opioides. Então, vocês veem que era tudo hipotético, a gente não sabia exatamente como agir. E a gente tratava a dor com aspirina, que absolutamente já está banida há bastante tempo. Mas o tempo foi passando e a gente começou a ter alguns medicamentos, alguns conhecimentos, a gente foi aprendendo um pouco a respeito do mecanismo de ação desses fármacos e aí houve uma melhora. Mas a história do tratamento da dor no Brasil, o tratamento da dor aguda começou, eu diria, uns 40 anos mais ou menos. Historicamente super recente, né? Porque até então o tratamento não era feito de modo adequado, né? Aí começou o tratamento da dor aguda, quando a gente começou a se envolver com o tratamento da dor pós-operatória. Começamos a tratar a dor pós-operatória e aí a gente começou a tratar a dor aguda. Então, uma das primeiras coisas que eu me lembro assim que foi importante para a gente
foi conhecer o mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroidais, né? Da dipirona, que a gente não conhece bem até hoje, né? Do paracetamol também, que se discute muito. E eu acho que uma coisa que vocês talvez não saibam é que antigamente a dipirona, que não era basicamente a Novalgina, ela era usada em subdoses, eram comprimidos de 500 miligramas e ampolinha de 1 ml, entendeu? Então, a gente começou a estudar e chegou à conclusão que o tratamento tinha que ser diferente, que nós teríamos que usar 2 gramas de 6 em 6 horas. Tá. Né? E aí eu falava para os alunos, você vai chegar na sua casa e vai falar para sua avó que você tem que dar 80 gotas de Novalgina, ela vai xingar e botar você para fora de casa. Então essa foi a primeira grande coisa que a gente fez, foi mudar o raciocínio para que as pessoas entendessem que tinha que fazer dose adequada. E aí o laboratório começou a fazer comprimidos de 1 grama. Perfeito. Então esse foi um trabalho que foi feito assim pela doutora Judimara Gozani, doutor Hélio Osmo, eu participei disso, com o pessoal, né, da Rest, que era o dono da Novalgina, então veio de 1 grama. Então a gente começou a fazer esse conceito. Isso que você falou, lá do Hospital das Clínicas, foi quando a gente conseguiu realmente mudar um pouco o raciocínio do tratamento da dor aguda, né? Mostrando que tinha que dar doses adequadas, tinha que ter horários, evitar aquele ser necessário, né? E tinha algumas clínicas que o professor dizia que a gente não podia ir lá tratar a dor porque eles sabiam tratar. Entendi. Aí depois que o professor aposentou, a gente foi lá e começou a tratar a dor dos pacientes. Tudo certo, a gente se organizou ali. E aí você acompanhou essa história, né? E isso foi muito bom porque a gente conseguiu, você viu aquele começo lá, a gente conseguiu mudar um pouco. Porque eu dizia para o pessoal, nós vamos ter que ensinar os residentes a tratar a dor, porque os residentes vão virar preceptores, vão virar assistentes, vão virar professores. Perfeito. Porque pegar os mais antigos é difícil, alguns você consegue, mas muitos não. E uma coisa importante foi eu me lembro que fui participar de um meeting na Suíça. Eu estava conversando com um colega que ele é alemão, mas ele estava na Austrália. Nós estávamos conversando e eu perguntei como é que era o serviço deles lá. Ele falou que o serviço de dor aguda era muito simples. Ele necessitava de, no mínimo, 2 médicos e uma equipe de enfermagem. Entendeu? E eu falei, você tem razão. Aí, quando a gente voltou para o HC, a gente foi criar uma equipe de enfermagem para tratar a dor. Perfeito. Então, não precisava o médico o tempo inteiro. Diferente da dor crônica, mas a dor aguda, né, é tratada desse jeito. Então, precisa ter uma equipe de enfermagem, de fisioterapeutas, e não precisa muito médico, não. Tá certo? Precisa mais dessas equipes. Então, treinar essas equipes. E foi o que foi acontecendo. Sim. Né? Você, como enfermeira, sabe que chegou um momento que os enfermeiros todos passaram a se interessar pelo tratamento da dor e apareceram protocolos, tudo isso. Então, essa é a história da dor aguda, e a partir daí o tratamento da dor aguda realmente cresceu e hoje se faz um tratamento de dor aguda bem adequado. Por que tratar a dor aguda? Para não cronificar. Exato. Né? Então, e aí eram medicamentos. A gente não podia falar em outro tipo de tratamento. Né? Já a história do tratamento da dor crônica no Brasil, ou da dor do modo geral, mas principalmente da dor crônica, ficou mais centrada em alguns colegas que são realmente importantes. A professora Mira Martelletti, né? Lá no Rio Grande do Sul, né? O professor Luiz Fernando e o Peter Spiegel, no Rio. Né? Aqui em São Paulo tivemos o Zé Oswaldo de Oliveira, o Pagura, o Manel Jacobsen, né? O Lino Lemônica, a Judimara, a Ryoko, o pessoal todo que começou a tratar a dor. E o problema é que naquela época era muito difícil que algum médico vivesse de tratar a dor, que alguém vivesse de tratar a dor, certo?
Era difícil, porque os recursos que a gente tinha eram poucos, né? Não tinha o que nós temos hoje em dia. Sim. E o conhecimento também não. Então, muitas vezes o indivíduo tratava a dor, mas ele fazia outras coisas além de tratar a dor, Uhum. né? Mas, por exemplo, Lino Lemônica se dedicou só a tratar a dor, Tá. né? A Ryoko também, Miriam Uhum. Martelletti também, certo? Então, foram pessoas, né? Em Minas teve o Bento, Uhum. né? O Bento, um colega que já faleceu há algum tempo, mas ele foi importante nisso, né? Então, você vê que esse núcleo é que acabou fazendo com que a dor crônica aparecesse. Aí nós começamos, então, a ter o tratamento da dor aguda e da dor crônica, né? E a dor aguda começou a chamar muita gente para dor crônica, entende? Então, coisas que nós fazíamos antigamente não se faz mais, né? Por exemplo, era muito comum você fazer o uso de corticoide no espaço peridural. Hoje praticamente não se faz, porque com a evolução de ressonância, tomografia, etc., passou a se fazer a coisa de modo bem pontual, né? Então, esse núcleo, num belo momento, resolveu criar uma sociedade, Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, né? Essa sociedade foi criada aqui em São Paulo. Os primeiros presidentes foram daqui, depois foi lá do Rio, foi o Peter, o Luiz Fernando, depois a Miriam Martelletti, depois voltou o Camargo, né? Mas ela era uma sociedade meio itinerante. Tá. Né? Itinerante porque o presidente era o Pagura, então a sede da sociedade era no consultório dele e a secretária da sociedade era a secretária dele. Uau, que desafio! Quando foi para o Rio, né? Quando foi para o Rio, aconteceu a mesma coisa. Quando foi para Porto Alegre, a mesma coisa. Sim. Né? Aí, quando foi em 1996, né, a gente resolveu plantar a sociedade em São Paulo. Ok. Foi na diretoria do Lino Lemônica, né? A gente plantou a sociedade aqui. Então, a gente conseguiu plantar a sociedade aqui. A sociedade era riquíssima, riquíssima. Uau! Ela tinha exatamente um notebook que não funcionava. Gente, só um minuto. Não funcionava. Vocês estão ouvindo, presta atenção, vocês estão ouvindo a história que o Dr. Erimar tá contando? Quando você começar a pensar assim, porque eu não tenho o melhor cenário, porque presta atenção nessa história, que a intenção, uma direção faz muita diferença. Conta mais dessa riqueza, Dr. Erimar. Mas ele tinha um notebook quebrado e tinha uma dívida de $10 mil do congresso que houve no Centro de Convenções Rebouças. O meu pai. Certo? Uhum. Então esse era o desafio. Lágrimas, fibrilação. E aí o que a gente fez? A gente procurou alguns laboratórios, né? E aí eu sou obrigado a agradecer a Cristália. E a Cristália foi muito importante, né? Também a Cristália foi o mais importante, mas eu lembro que teve um outro laboratório que ajudou também a gente. Aí o que a gente fez? A gente alugou uma sala em Pinheiros, na rua Francisco Leitão, certo? E os laboratórios se comprometeram a pagar. Tá. Tem uma sala vazia, alugamos um telefone, né? Conseguimos com eles um dinheiro para comprar alguns móveis. Alguns deles você até chegou a ver lá na SBED, aqueles móveis cinza, né? Um computador, entende? E conseguimos que ele pagasse um salário de um secretário para ficar lá. Uau! Então a gente começou, e aí com isso a gente conseguiu organizar a sociedade, ter sócios, ter a coisa tudo certinho. Então, isso foi a sociedade em 1996 em diante. Aí ela começou a crescer e a poder... Naquela época não tinha nenhuma sociedade de dor. Sim. Então ela foi a sociedade que deu, né, começou a abrir um congresso, né? O primeiro congresso que teve foi lá no Rio Grande do Sul, com a Miriam Martelletti, né? Um congresso
na faculdade lá de medicina, lá de Porto Alegre, uma sala que a gente se reuniu lá, né? Foi quase que um conversório, mas foi muito bom, porque criou um núcleo. Aí teve o segundo Perfeito. congresso, que foi no Centro de Convenções Rebouças, mas que foi um desastre do ponto de vista econômico, né? Porque ficou muito caro e ficou uma dívida que a gente depois conseguiu convencer o Centro de Convenções Rebouças para colocar na conta do Abreu, conhece? Se ele não pagar, nem eu, entendeu? Sim. Aí ficou para lá. Aí teve o terceiro congresso, que foi aqui em São Paulo, no Hilton, depois o outro congresso no Rio, e aí começaram os congressos, né? E com a pandemia nós passamos a ter o congresso virtual num ano e o outro congresso no outro ano. Então, é um congresso que tem aí 2, 3 mil pessoas, né? E aí a gente conseguiu, né, que outras profissões começassem a aderir, porque no começo eram os médicos, né? Tinha enfermeiro, praticamente quem tinha uma participação era a enfermeira Cibele Pimenta, sim, né? Sim, docente foi da muito USP, importante nisso, né? Depois apareceram outros Minha professora, enfermeiros. tá, gente? Apareceram outros enfermeiros importantes, teve a Cecília, né? A Áquila, então Sim, vários enfermeiros, né, que começaram a se aproximar, fisioterapeutas, psicólogos, né? Então começou a criar um clima, né? Mas ainda o tratamento que a gente fazia era um tratamento muito centrado em alguns medicamentos, né? Porque eram alguns laboratórios que trabalhavam com a gente. Aí chegou um momento em que a gente conseguiu, por volta de 2013, por aí, 2013, 14, quando o Siqueira era o presidente, que a gente conseguiu uma abertura para que vários laboratórios participassem e outras empresas. Então, começaram a aparecer outras visões. E eu não sei se vocês que estão nos ouvindo aí, têm alguma... já tem participado de congresso de dor, né? Eu espero que sim, Brasil! Vamos ter agora, de 7 a 15 de maio, nós vamos ter o 17º Congresso Brasileiro de Dor, que vai ser no Centro de Convenções aqui do Frei Caneca, né? Porque já há alguns anos a gente chegou à conclusão que melhor era fixar o congresso aqui em São Paulo. Porque fica uma grande parte dos laboratórios são daqui, fica mais fácil, né? São Paulo é fácil de chegar. E as pessoas, em relação a São Paulo, assim, ou ele já estudou em São Paulo, sim, né? Então ou ele tem amigos aqui, ou ele nunca veio a São Paulo, não tem amigos, mas quer conhecer São Paulo. Então, tem as atrações, é fácil de chegar, né? Tem hospedagem, tem tudo isso. Sim. Então, por isso que o congresso passou a ser aqui. E aí ele está marcado para 7 a 15, vai ser um congresso muito bom, né? Eu vou até pedir para você deixar o link aí para o pessoal. Deixarei. O pessoal já poder se inscrever e mandar trabalhos, tudo isso. Vou pedir licença. Um dos motivos, né, do doutor Irimar estar aqui, eu com muito orgulho, muita honra, faço parte da SBED há um tempo. Ai, que delícia, minha gente! E participando dos congressos, com a honra de apresentar trabalho. É um espaço necessário, na qual a gente precisa, de fato, discutir as evidências, os trabalhos, as pesquisas, então tem avaliação, é muito importante. As discussões são riquíssimas. É o maior congresso de dor da América Latina. É um congresso muito gostoso de participar. Eu espero que você participe de muitos congressos, tá? Mas se você está escolhendo, vá certamente no CBDor, porque ele vai acolher diversos profissionais e diversas temáticas. Então, é de uma atualização incrível. E você tá, né, gente? A gente tem contato com o doutor Irimari e os demais profissionais, né, gente? Então, porque eu falo sempre, quer ser grande, esteja entre gigantes. Se você atua em uma área, você tem que estar conectado associado, à instituição, às associações, à sociedade que discute esse tema. Como é que você vai estar atualizado com os melhores profissionais e as evidências se você está distante? Então, se você atua com dor, você tem a obrigação de participar desse negócio, desse evento maravilhoso, que tem
Agora vai ser presencial, tá? O convidor também, ele é riquíssimo, também tenho a honra de participar e também já tive oportunidades de ser palestrante, isso é um orgulho danado que a gente tem de levar essa visão também das práticas integrativas, porque tem espaço para isso, e levar a enfermagem também, porque o principal é o quê, minha gente? É o paciente. Então, a gente se complementa, porque o foco principal é sempre o paciente. Vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever e a gente vai se encontrar lá, viu? Eu quero você lá, a gente vai se ver, vai! E também, minha gente, gente, quer ser grandes, ter gente gigantes. Associe-se à SBED também, para você continuar participando e tendo acesso aos congressos, às formações, a revista, minha gente, Não publica! esquece dos comitês. Os comitês específicos, que aí a gente aprofunda as discussões. Então, temos o comitê, por exemplo, relacionado às práticas integrativas, tem comitê de enfermagem, tem comitê de médico veterinário, tem comitê das categorias. Então, a gente tem muitas possibilidades de se conectar, tanto com a temática, quanto com outros profissionais que atuam nessa área. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou anestesista. Quando eu vou no congresso de anestesista, eu fui em muitos, né? O que eu encontro no congresso de anestesia? Anestesista, marido ou mulher de anestesista, o pessoal dos laboratórios, etc., né? E só, certo? É isso. Aí a primeira vez que eu fui no Congresso Mundial de Dor, em Paris, eu cheguei e fiquei perdido, porque eu não sabia quem é. Eu não sabia quem era a pessoa que estava lá. Ela podia ser médico, podia ser enfermeiro, podia ser veterinário, podia não ser da área da saúde, podia ser religioso, tudo. E eu lembro que eu vi um trabalho que o indivíduo apresentou, as dores que ele sentiu subindo no pico do Himalaia. Uou! Aí abriu um mundo para mim, porque eu descobri o seguinte, que era o lugar onde você vai conversar de dor aberto. Você pode falar o que você quiser de dor, entendeu? Não é fechado. O estudo da dor apareceu para mim naquele momento, ou seja, dá para falar de tudo, né? E foi aí que na SBED a gente começou a abrir para todo mundo. Né? Você quer falar de dor? Você fala o que você quiser, a responsabilidade é tua. Né? Você fala, certo? Se você estiver falando bem, sorte sua. Se estiver falando mal, alguém vai descer o cacete em você. Mas o problema Assuma é teu. o que você escreveu. O problema é teu. Então, por exemplo, eu lembro que a Belém levou um trabalho sobre o uso do óleo do caroço do abacate. Ele pegava o caroço do abacate, colocava no álcool e usava para tratar a dor. E olha, teve uma série de pessoas que passaram para ver. E foi aí que chamou muito a atenção da gente para as práticas integrativas. Ou seja, aquilo que a gente achava que era algo assim meio que a vovó ensinou, né, chamou a atenção. Então, o meu trabalho, que era um trabalho feito com todos os requintes da ciência, estava lá e alguns olhavam. O trabalho dela, que foi feito, né, pegou um grupo, controle lá, um grupo, chamou muita atenção. Então, isso me chamou essa atenção. E aí a gente viu a importância das práticas integrativas no tratamento da dor. Né? Realmente é algo assim que está mostrando, né, a importância da gente desmistificar o tratamento da dor. Eu comecei falando que lá no começo a gente usava opioide, usava dipirona, aspirina, etc., sem saber como funcionava, nem os efeitos colaterais. Né? E lembra, naquela época, ninguém sabia qual a origem da úlcera e ninguém sabia como é que tratava a gastrite, não tinha esses medicamentos modernos. Então, eu fico pensando, a gente estava dando anti-inflamatório não esteroidal para os caras, criando problemas
gástricos e não, a gente nem sabia como tratar. Não tinha endoscopia, minha gente. Não tinha, né? Para você fazer diagnóstico de úlcera era com raio-x tomando contraste, né? Você tomava um líquido, né, com cálcio, como é que era? Acho que era de cálcio, sei lá. Nossa, eu acho que eu já li isso. Eu certeza que eu já estudei isso. Tinha todo um cálculo de segurança para fazer, sim. Então era completamente diferente. E a coisa veio mudando, né? E a gente ficou muito focado nos fármacos. Até um momento que a gente falou, pera um pouquinho, tem muito mais coisa além disso. Né? Por exemplo, quem deu um grande avanço de não usar só drogas para tratar a dor foi a Miriam Martelletti. Ela foi lá para a China para estudar acupuntura. Uau! E ela chegou aqui falando de acupuntura, e todo mundo começou a olhar e falando assim, o que é? Ensandeceu? Não, ela começou a explicar como é que funcionava, né? E aí o pessoal começou a aceitar aquilo, entendeu? Porque é meio difícil ser desmistificado. É muito desafiador, de fato. Então, eu acho que a importância da Sociedade Brasileira no Estudo da Dor foi nisso. Né? Sim. E aí começaram a aparecer, por exemplo, teve o Simbidor, que foi uma dissidência do Congresso de Lisboa, depois o Sindor, e aí começaram a aparecer vários eventos, né? É dissidência, sim, mas foi bom? Foi, porque você tinha, durante o ano, você tinha 2 ou 3 congressos, você tinha congresso todo ano, né? Você não precisava sair do Brasil para ir para o congresso. De fato. Né? Então, é coisa muito interessante. Portanto, eu falo, Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira da Dor tem 2 no ano. Um ano sim, ano não. E tem os eventos, né? Todo mês tem na última quinta-feira, tem um tema que é tratado. Sim, sim. Os comitês discutem isso, então participar dos comitês é interessante. Né? Apresentar trabalhos e conhecer a pessoa. O bom do congresso é as pessoas, sabe? Você chega lá e conversa com um, conversa com outro, vem uma ideia. Esse negócio do Himalaia nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca pensei que ia encontrar num congresso um negócio desse. E vi muitas outras coisas que você já deve ter visto também, né? Ideias assim, o indivíduo vem com umas ideias que parece que não funcionam e você vai lá, vê e funciona. Então, é isso, né? Essa é a história, um pouquinho da história da dor no Brasil e a história da dor também no mundo. Aí, atualmente, a gente começou a ter alguns problemas que mudaram a dor. Então, há 30, 40 anos atrás, pouca gente tratava a dor. Por quê? Não dava dinheiro. Aí começou a dar dinheiro, né? O pessoal começou a se interessar. Porque, é óbvio, você tem que ganhar para poder viver. Acho justo. Bem justo. Não, porque, né, quem está, por exemplo... É uma troca. Sua dedicação, o que você estuda, você os vê, eu falei cursos, os congressos. Que quem se dedicava, por exemplo, à dor integralmente era a Rioco, mas era da Escola Paulista de Medicina. Está vinculada. Da Unifesp. Né? O Lino, lá de Botucatu, então eles tinham o rendimento da instituição, mas o indivíduo, assim, como particular, para fazer um consultório de tratador era muito difícil. Né? Hoje não, hoje é possível de fazer isso. E tem muita gente que praticamente atualmente deixou a profissão ou especialização sensu lato para fixar em dor. Sim. Então, médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, entendeu? Porque fisioterapia é um mundo também, né? Então, fisioterapia para tratar dor, né? Então, acabou focando nisso. Então, hoje, você consegue viver bem, né? Fazendo o bem para o outro, tratando a dor, né? E você faz o bem e com isso você também vive bem. Sim, acho uma troca... Nossa, e uma fala tão importante, várias falas importantes o senhor trouxe, né? E assim, você com certeza já está inscrito no canal, não é mesmo? Coloca, faz a inscrição aqui e já compartilha com todos os profissionais, estudantes da área da saúde que atuam... Fala isso também, que estudante pode ser sócio da SBR. Exatamente. Minha gente, se tem o uma coisa que... Comitê das Ligas.
Perfeito. E, gente, vamos aproveitar. Adoro esses descontos de estudante, minha gente. Vamos aproveitar. Depois a gente não tem, mas continua justo. Veja, a estrutura de uma sociedade, né? Ela tem um custo e tudo que ela te oferece. Então, é bastante justo você se associar e ter todos os benefícios durante o ano, sendo sócio. E, importante, estudante. Eu me associei quando era estudante, de fato, a SBED. Então, aí a gente continua porque, gente, quer ser grande, esteja entre gigantes. Você acha que, ok, eu sou enfermeira, eu atuo com as práticas integrativas. E com essa ferramenta, vamos atuar na dor. Mas, gente, se eu não entender a dor, como é que a gente faz? Como é essa avaliação? Então, tudo isso requer dedicação, e aí essa troca justa. Hoje sim tenho colegas, vários, tenho uma honra, eu tenho um orgulho danado de dizer, doutor, que eu conheço gente boa. Nossa, como eu conheço gente boa no universo da dor em diversas áreas, que tem consultórios com este olhar, ou clínicas também, que atuam nessa área, integrando as ferramentas, as tecnologias, para levar... Porque, gente, o objetivo final é sempre esse, é a melhora da qualidade de vida desse paciente. E a gente vai usar as ferramentas necessárias. E sim, tem que render, né, minha gente? Ué, qualidade de vida para o paciente e para o profissional, não? Não, tem que ter para os dois, né? Ou seja, você não pode querer dar qualidade de vida para o seu paciente se você não tiver qualidade de vida. Exato. Fica desconexo, gera uma frustração que não há essa necessidade nenhuma. Então, fica o convite, vai ter aqui, eu quero encontrar vocês neste congresso, por favor, na SBED em outros momentos, publicação, a revista, tem a revista associada à SBED também, que tá tendo saltos tão incríveis. Você sabe a história da revista? Eu quero saber. A revista foi criada também nessa gestão do Lino. Eu acho o máximo, gente. Só pensa na história. A gente começou com entusiastas, aí a gente foi para um computador que não funcionava e a gente quer uma revista assim. Eu acho o máximo. Você tem que conviver com essas pessoas, entendeu? Pode contar, doutor. Aí a gente foi criar a revista, né? Então nós falamos assim, o nome da revista qual seria? Revistador. Revistador. Justo. Aí a gente foi olhar e os nossos patrícios portugueses já tinham o Revistador. Tá. Aí nós tivemos que criar, né, revista, né, com um nome mais complexo para a revista, né, para o estudo e a fisioterapia, do tratamento da dor. Né. Muito bom, criamos a revista, começou a andar, né, a gente acabou indexando, quando fui editor, a gente indexou no Cielo, né, no Lilacs, no Cielo, conseguimos indexações, mas a revista começou a patinar, não ia muito para frente. Né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, puxa, por que está patinando? Eu comecei a conversar com os colegas, a gente chegou à conclusão que ela precisava mudar de nome. Aí ela passou a chamar Brazilian Journal of Pain. E aí ela cresceu, porque... Não é fabuloso isso, não é gente? Que a gente não queira, mas não adianta, né? Mudou de nome, né? Não é, gente, Brazilian Journal of Pain, então presta atenção. BRJP. Presta atenção, minha gente, presta atenção. Ai, gente, eu tenho artigo publicado lá, dá licença. Tá? Já tem aula. Quando eu tive a oportunidade de dar aula na residência, e aí um dos artigos que foram publicados era justamente a avaliação de dor na unidade neonatal. O desafio ainda, as crenças que poderiam impactar no manejo adequado da dor nessa unidade, né? Então, foi bastante interessante, tá lá publicado, tá, minha gente? Dá licença. Precisa mandar mais, precisa publicar mais. A gente precisa publicar, tem espaço. A revista... É gratuita, não se paga para publicar, porque as revistas estão cobrando, né, atualmente. Vocês ouviram essa palavra? Ou palavra boa de ouvir? Algumas cobrando muito dinheiro. Né? É uma coisa que impacta bastante. Então, revista de qualidade, o processo de revisão é seríssimo e gratuito.
Então vamos aproveitar tantas informações importantes que o Dr. Irimar passou hoje. É importante que você entenda a história da dor, os desafios, porque você pode entender os resquícios disso na sua atuação profissional, o que você passou enquanto paciente. E aí você entender que tem uma sociedade que discute tudo isso e você tem núcleos para discutir, os congressos, a revista, gente... É obrigação, brincadeira. Mas assim, eu quero muito estar com você na SBED também, porque faz total diferença. Combinado? Eu vou deixar tudo aqui no link da descrição e também depois você dá uma olhadinha no currículo do Dr. Irimar, que a gente coloca aí também, gente, sobre o convidado. É que, né, gente? É extenso, né, gente? Então dá licença. Gente, eu não vou esquecer, Dr. Irimar, o negócio não para aqui, já vamos ter que ir encerrando. Deixa eu só falar duas coisinhas Dica. Em relação à SBED. Na SBED, a gente tem o cuidado que seja uma sociedade multiprofissional. Uhum. Então, na diretoria... É verdade. Nós temos médico, temos enfermeiro, Sim. temos psicólogo, temos fisioterapeuta, entende? A revista atual, editora, é fisioterapeuta. Então, não é aquela sociedade que o médico está lá porque ele acha que não, todo mundo é igual lá. Não tem dentista, né? Sim, sim. A vice-presidente é dentista, talvez ela seja a próxima presidente, já teve presidente dentista, mais de um, certo? Então, é uma sociedade multiprofissional em que você pode falar de igual para igual com outros profissionais. Não precisa ser o senhor doutor médico, não, você, acabou, entende? Então, o objetivo lá é estudar a dor, não é ficar reverenciando ninguém, não. É esse o objetivo. Né? A dor, todos sentem, e a dor é uma coisa que ela é particular, só você sabe a sua dor. Você pode tentar adivinhar a dor do outro, mas a dor é uma das mais íntimas experiências, só você sabe a sua dor. De fato, Ai, gente... Como é que a gente encerra agora? Quer dizer, em alto estilo, né? Depois dessa fala, em altíssimo estilo, a gente encerra. Vai encaminhando aqui para a finalização, mas eu gostaria de reiterar como foi importante aquele movimento inicial. Agora veio até com mais detalhes, né? Tinha a aula, o estudo de um artigo e um estudo de caso. E eu lembro a época de discussões assim, imagina, aluno vai anotando tudo na fúria, assim, que tinha uns questionamentos em relação à metodologia de alguns países. E, gente, veio artigo daqui, fica com a bandeira amarela, porque a questão da metodologia, a gente anotando ali, quase colocando um marco no país, para prestar atenção. Mas isso abre demais, mesmo que sejam assuntos que no início você fala, nossa, tá complexo, você conviver, isso daí, se dedicar, né, minha gente? Também você quer o quê? Você vai se apropriando dessa linguagem, do conhecimento, e faz total diferença na assistência, no cuidado ao paciente, como você conduz o tratamento e o manejo. E aí o paciente confia muito mais na gente. E aí, qual que é o retorno? O retorno também é financeiro, né, minha gente? Ué, é simples a conta. Não é simples, é importante você ter dinheiro para poder continuar evoluindo, para poder ir em eventos, né? Exatamente. Comprar livros, né? Sim, de fato. Então, doutor Irimar, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada pela paciência, porque eu insisti, a agenda do doutor é super, né? Então, muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade, a sua generosidade de contribuir com a gente. Essa parte histórica, de falar da SBED, de contribuir com a gente, de conectar esses diversos assuntos que o Instituto Pavarini também acaba abordando, a questão da utilização das práticas integrativas. Então, é uma honra ter o senhor aqui. Então, de verdade, eu fico insuportável, doutor. Então, me perdoe, mas eu fico mesmo, porque é uma honra tê-lo aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar um pouquinho da história da dor e falar da SBED e ver se a gente consegue fazer com que a SBED continue crescendo, né? A revista também, né? E os nossos pacientes terem a dor deles tratada, né? Perfeito. Muito obrigada. Então, espero que você tenha gostado de mais um episódio aqui do podcast do Instituto Pavarini. Envia para os diversos profissionais mais uma vez. E, eu encontro você no CBDor e também nas discussões que a gente tem para os associados da SBED. Te aguardo, então, no próximo episódio. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.